Olá, tudo bem? Seguindo o nosso curso de Prática Civil, vamos ver hoje sobre a ação de despejo. Falar sobre como você deve construir a sua petição inicial, quais são os requisitos da sua petição inicial na ação de despejo. Que é com base nos requisitos do CPC de 2015, mas obviamente que a base da ação de despejo é a lei de locações, ok? Então, nomenclatura, autor e réu. Ok, já estabelecemos isso. E as hipóteses de cabimento estão previstas para a ação de despejo a partir do artigo 59 da Lei 8245 de 1991, que é a lei do inquilinato, a lei das locações. Ok? Essa lei vai dizer o seguinte: é possível a propositura de ação de despejo por vários motivos. Pode ser por denúncia vazia, pode ser por falta de pagamento, pode ser para uso próprio, né? Pode ser por descumprimento contratual ou pode ser pelo término do prazo contratual. Essas são as hipóteses, então, em que você pode propor uma ação de despejo. E aí vai depender do seu caso concreto, né? Você vai ter que analisar se cair aí na sua prova do exame de ordem uma questão relativa a isso. Você vai ter que verificar em qual dessas hipóteses de cabimento previstas na lei de locações que se enquadra a sua situação fática, para saber qual vai ser o fundamento da sua ação de despejo. Ok? Então é muito importante você prestar atenção nos detalhes fáticos para descobrir o fundamento. Agora, onde é que você vai propor essa ação? Para qual juízo você vai dirigir? O artigo 58 diz o seguinte: ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1º, que vai indicar o regramento pelo Código Civil em alguns casos específicos, nas ações de despejo, consignação e pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias da locação, observar-se-á o seguinte: inciso 2. É competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. Então, a regra geral é o foro do local do imóvel. É lá que você vai propor a ação de despejo, a não ser que o contrato de locação estabeleça um outro foro, diverso daquele em que está situado o imóvel. Ok? Então, na sua prova você vai ter que cuidar para analisar isso. Qual é o foro do imóvel e se há no contrato de locação a previsão de uma cláusula que estabeleça o foro de eleição. Que se houver, vai predominar o foro de eleição. Se não houver, é o foro do local do imóvel. Ok? Definida a competência. Legitimidade. Ativa, do locador. Passiva vai ser do locatário e dos fiadores, se houver aí acumulação do pedido de cobrança de aluguéis vencidos, né? Então, o dono do imóvel é que tem a legitimidade ativa e a legitimidade passiva é do inquilino e eventuais fiadores, né? Porque pode ser que na sua ação de despejo você queira acumular o pedido de cobrança de aluguéis vencidos. Quer dizer, você não quer apenas que a pessoa saia do imóvel, você quer também que essa pessoa seja condenada a pagar os aluguéis vencidos, se for o caso, né? E aí, se tiver aluguéis vencidos e houver um fiador, você pode então propor a ação já direto contra os fiadores também. Então, o inquilino e os fiadores. Ok? Petição inicial. O que você precisa, além daqueles requisitos do artigo 319 e do artigo 320? Você precisa detalhar as razões que vão motivar a propositura dessa ação de despejo dentro daquelas hipóteses que nós vimos, né? Então vamos voltar lá, ó. Pode ser por denúncia vazia, por falta de pagamento, que acaba sendo a espécie mais comum, né, a motivação mais comum para as ações de despejo. Pode ser para uso próprio, por descumprimento contratual ou pelo término do prazo contratual. Esses são os motivos possíveis para uma ação de despejo. E aí, aqui na sua petição inicial, você vai lá endereçar para o juízo competente, vai qualificar as partes, vai contar os fatos e na hora de fundamentar, você vai ter que fundamentar com base em uma dessas hipóteses de cabimento da ação de despejo e construir todos os argumentos necessários para convencer o juiz do acerto da sua tese. Ok? O artigo 59, lá no seu parágrafo 1º, estabelece a respeito do pedido liminar na ação de despejo. Então, ele vai dizer, o parágrafo 1º, o seguinte:
conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: 1. O descumprimento do mútuo acordo, celebrado por escrito e assinado pelas partes e por 2 testemunhas, na qual tenha sido ajustado prazo mínimo de 6 meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento. Então, se este for o seu caso, para fazer o pedido liminar, você precisa demonstrar isso aqui tudo. Então, tem que ter havido um mútuo acordo, celebrado por escrito e assinado pelas partes e por 2 testemunhas, em que tenha sido ajustado um prazo mínimo de 6 meses para desocupação, a partir da assinatura do instrumento. E aí não houve desocupação, vai ser proposta aí a ação de despejo e é possível fazer o pedido liminar, desde que haja isso e desde que haja a prestação de caução. Então perceba, lá no parágrafo ele estabelece uma regra que vale para todos os casos dos incisos, né? Que é a prestação de caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel. E aí, além disso, você vai acumular o requisito do inciso 1, se for o caso. Vai ver o 2. O disposto no inciso 2 do artigo 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho, ou sendo ela demonstrada em audiência prévia, aqui no caso de se tratar, obviamente, de um contrato de locação decorrente de um contrato de trabalho. 3. O término do prazo de locação ou da locação para a temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato. Então, presta caução, verifica lá que o término do prazo da locação para a temporada já aconteceu e a ação foi proposta até 30 dias depois do vencimento desse contrato. Aí é possível pedir a liminar. Se você propôs mais de 30 dias depois, aí não é possível fazer o pedido liminar, porque já não há urgência, porque era locação para a temporada. 4. A morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso 1 do artigo 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei, aí nesse caso é possível o despejo, prestada a caução, aliada à morte do locatário, sem que tenha havido um sucessor legítimo na locação, ok? 5. Permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação celebrada com o locatário. Então, se houver nesse caso um sublocatário e ele não desocupar o imóvel, é possível a ação de despejo com pedido liminar, porque aqui nesse caso, obviamente que a relação jurídica não é entre o locador e o sublocatário, né? Porque a relação jurídica havida era entre o sublocatário e o locatário. E a relação que existia com o locador era entre locatário e locador. E aqui nesse caso, a locação foi extinta, de consequência tem que ser extinta também a sublocação. Se o sublocatário permanece lá, o locatário pode propor então a ação de despejo e fazer um pedido liminar contra ele. Ok? O disposto no inciso 4 do artigo 9, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Então aqui nesse caso da necessidade de se promover essas reparações que são determinadas pelo poder público, e aqui o locatário não está permitindo que essas reparações sejam feitas. Então é possível propor ação de despejo e fazer o pedido liminar, ok? E o 7 fala do término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do artigo 40, sem a apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Aqui também temos um caso de urgência, né, e de risco decorrente de não ter agora mais a garantia que havia sido oferecida originalmente no contrato. O inciso 8 fala que é possível a concessão de liminar, término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Aqui é no caso da locação não residencial,
né? Desde que a ação de despejo seja proposta nesse prazo de até 30 dias a partir da notificação ou a partir do termo do contrato, né? Do término do contrato. E aí, nesse caso, se o locatário não se retirar, propõe ação de despejo e é possível fazer o pedido liminar. E aí, na sua petição inicial, você tem que justificar isso. O inciso 9 vai falar da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer garantia, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Aqui é mais uma vez a questão relativa à garantia. Quando não há mais garantia ou se a garantia nunca houve e há falta de pagamento da alocação do aluguel, é possível então a propositura de ação de despejo com pedido liminar. Tudo isso para garantir, obviamente, que o locador não sofra com consequências nefastas aí, em razão da demora no julgamento da ação de despejo, certo? Então, se você for fazer aí, você vai ter que abrir um tópico, fazendo o seu pedido liminar e justificando numa dessas hipóteses aqui, previstas no parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Locações. Ok? Pedido. Como que você vai estruturar o seu pedido na ação de despejo? Então, você vai, obviamente, formular o pedido liminar, se for o caso, né? Então, se você fez lá um tópico para justificar o seu pedido liminar, você, ao final da ação, vai requerer que o juiz determine liminarmente o despejo do inquilino. Vai ainda formular um pedido final para confirmar a liminar de despejo. Fez o pedido da liminar, faz o pedido da confirmação ao final, vai requerer, se for o caso, a condenação do réu ou dos réus ao pagamento dos aluguéis devidos. Aqui no caso de você cumular na sua ação de despejo a cobrança dos aluguéis vencidos. Então, você constrói a sua fundamentação para o despejo, constrói a sua fundamentação para pagamento dos aluguéis, né? Demonstra ali que há uma dívida constituída de aluguéis, ou outros acessórios da locação, constrói lá a fundamentação para o seu pedido liminar e daí na hora de pedir, coloca lá a condenação do réu ou dos réus, no caso de você propor ação também contra o fiador ou os fiadores, né, ao pagamento daquela dívida decorrente dos aluguéis e dos seus acessórios. Ok? O valor da causa que você vai atribuir para a sua ação de despejo, você vai atribuir com base no inciso 3 do artigo 58 da Lei de Locações. Vai dizer que o valor da causa corresponderá a 12 meses de aluguel, ou na hipótese do inciso 2 do artigo 47, a 3 salários vigentes por ocasião do ajuizamento. Então a regra geral é 12 vezes o valor do aluguel. Então, calcula isso e você vai ter o seu valor da causa. Certo? Era isso que tínhamos para falar a respeito da ação de despejo. Nos vemos por aí, nos vemos na próxima. Espero que esse curso tenha sido válido para você. Até mais. Tchau, tchau.